Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu queria falar com vocês sobre medidores LCR. Eu queria investigar algumas coisas um pouquinho com vocês. Então, por exemplo, se a gente procurar aqui no Google medidor LCR e a gente observar aqui só as imagens, tá certo? Você vai ver vários tipos de equipamento. Você vai ver, por exemplo, equipamentos como esse aqui da BK Precision. Você vai ver equipamentos como esse aqui, né, da Agilent, por exemplo, da Keysight. Esse cara aqui, né, um medidor da Roadpeak 4070, por exemplo. E também nesse cenário, esse carinha aqui. Eu sou bastante fã desse testadorzinho. Ele também se diz um medidor LCR. Então, pessoal, no mercado há vários fabricantes de dispositivos como esses que a gente está vendo aqui, que dizem que os seus produtos são medidores LCR. Às vezes eles colocam até uma observaçãozinha, como nesse caso aqui, ó. Ele fala lá, medidor LCR. Aí você vai ver, ele bota lá, não mede R, só mede L e mede C. Quando alguém fala para mim medidor LCR, né, vem à minha cabeça imediatamente o conceito de um medidor completo, né? O que seria para mim um medidor LCR completo? Um medidor onde você apresenta ao componente que você está sendo testado, por exemplo, a tensão, uma forma de onda de tensão, que inclusive você pode variar a frequência de acordo com a medida que você está querendo fazer, e a partir daí o equipamento adquire a forma de onda, por exemplo, da corrente, e com isso ele consegue medir a diferença de amplitude entre tensão e corrente, consegue medir a diferença de fase entre a forma de onda da corrente e da tensão, e com esses parâmetros ele consegue calcular uma série de outras informações interessantes, né? Os LCRs da Keysight, o BK Precision também é um equipamento que faz isso dessa forma, né? E os outros não, os outros usam outras formas mais simples para tentar calcular os valores de L, de C e de R. Então, assim, a minha proposta aqui é rapidinho, tá? Eu não tenho a pretensão de esgotar o assunto, obviamente, mas é mostrar para vocês que muitos equipamentos se dizem medidores LCR por questões específicas, né? Porque às vezes eles conseguem realmente ter boas medidas de L, boas medidas de C, ou às vezes até eles são bons medidores de ESR, mas eles têm princípios de funcionamento muito diferentes de um LCR completo. A minha ideia é rapidamente que a gente possa investigar como é que cada um faz, quais são os métodos, né, mais usados nesse tipo de equipamento, né, tanto para medir LC quanto para medir o ESR. Tá, então quando a gente pensa em medir capacitor, talvez a primeira coisa que vem à cabeça é um setup como esse aqui, né, onde você tem uma tensão, você bota um resistor e um capacitor, e você espera a carga chegar até a constante de tempo ali, e aí você sabe quanto tempo passou até esse momento chegar, e você consegue calcular o capacitor. E aí você tem uma pequena variação também, porque você talvez demorasse muito, então às vezes é mais vantajoso você usar um outro método, que seria, em vez de aplicar uma tensão, você aplica diretamente uma corrente, tá? Sem agora a necessidade do resistor. E aí você sabe que aplicando uma corrente a um capacitor, a tensão vai subir linearmente. Você conhecendo o tempo em que você aplicou aquela corrente e conhecendo a diferença de tensão, né, a quantidade de tensão que foi carregada no capacitor, você também consegue calcular o valor do capacitor, né? Então, para indutor também é parecido, tá? Só que é tudo dual, né? Onde você tem aqui corrente, você colocaria uma tensão e colocaria o indutor aqui, o comportamento seria o mesmo, né? Você só teria que então verificar o valor da corrente e não mais o valor da tensão final. E aqui é a mesma coisa, tá? Então é possível intuir, né, que medir dessa maneira, né, que seria uma maneira típica de um multímetro, medir um indutor assim é mais difícil do que medir um capacitor. Talvez por isso seja tão menos frequente você ver multímetros com medição de indutor do que de capacitor, tá? Tem algumas questões mais difíceis de lidar com o indutor. Não é o foco desse vídeo aqui tratar dessas questões, mas é importante conhecer, né? Esse cara aqui, por exemplo, é difícil dizer nesse momento qual é a forma que ele usa. Por quê? Porque ele tem um circuito muito simples, né? Ele tem basicamente pinos de I/O que apresentam tensões ou correntes ali, dependendo da configuração, e a forma como ele calcula é toda definida por software, por firmware, né? Então é muito difícil dizer aqui qual é a forma que ele usa para medir indutores e capacitores.
Certamente ele faz isso de maneira híbrida, né? Para capacitores maiores ele deve usar uma forma como essa daqui. Para valores menores ele deve ter as próprias especificidades dele, apesar de que ele também não consegue medir nada muito pequeno, então talvez ele realmente tenha essa limitação. Então esse aqui também é um caso interessante, eu diria que é uma família específica separada. Então esse cara aqui, ele mede o L e o C, tá? Ele não mede R justamente porque da forma como ele faz ele não conseguiria medir R. Ele usa um princípio que é o tanque LC, né? Então, quando ele vai medir indutores e capacitores pequenos, o que ele faz é, ele apresenta ali um L conhecido, ele tem internamente um L conhecido, você coloca o seu C e ele mede a frequência de ressonância. E aí, através desse tipo de medida, ele consegue medir valores bastante baixos, tanto de indutor quanto de capacitor, tá certo? Então, é um equipamento bastante útil quando a sua necessidade for, basicamente, medir pequenos valores de L e de C. Esse cara aqui, inclusive, como eu falei, ele é híbrido, né? Ele funciona como tanque LC quando você está medindo pequenos valores, mas ele tem aqui um modo que você pode medir grandes valores. E aí, quando você alterna para esse modo de grandes valores, ele acaba usando algo muito semelhante a isso aqui que a gente viu. Mas esse cara aqui certamente é bastante útil quando a necessidade é basicamente medir pequenos valores de L e de C, coisa que um multímetro não mede, coisas que outros equipamentos que estão aqui, por exemplo, não medem. Só com um equipamento LCR completo, né, que é bem caro, que a gente viu, ou com um esqueminha LC Tank, como esse aqui. Também você consegue atender essa demanda. Então, outra coisa também que para mim foi importante é procurar um medidor que medisse ESR de uma maneira que eu pudesse, por exemplo, medir no circuito o ESR, tá certo? Um dos equipamentos que na internet, você pelo esquemático e pelas informações que você tem na internet, poderiam fazer isso, é esse tipo de equipamento aqui, né? E aí eu comecei a comprar alguns, tá certo? Que eu imaginei que pudessem ser idênticos eletricamente, né? Que foram esse e esse aqui. Na verdade, esse aqui, até por uma questão dele se parecer fisicamente, eu falei, vou comprar porque deve ser esse mesmo método. E esse pequenininho porque eu fiquei curioso e acabei comprando também. Quando eles chegaram, eu pude ver que esse aqui realmente usa o mesmo princípio de funcionamento. Então esse aqui vai servir para o que eu estava querendo, tá? Esse aqui foi... Eu me senti um pouco enganado, porque eu cheguei a abrir ele e quando eu abri, eu percebi que na verdade o que ele se parece é muito mais esse carinha aqui, com um firmware específico, com um display diferente, que só mede ESR. Então, assim, moral da história, o que eu estava buscando era descobrir um pouco mais sobre esses medidores, né? Encontrar algum medidor de ESR que pudesse ser usado em circuit. Esse aqui eu vi que permite isso, então vou fazer alguns testes com ele, ver se permite realmente. Esse aqui eu gostei muito, porque apesar de não medir o ESR, vai me permitir medir L e C. Isso vai ser interessante em outros momentos ali, né? Eu também tenho essa demanda. Também vai ser legal fazer um review desse produtinho aí, porque certamente outras pessoas também têm essas demandas. E esse amarelinho, cara, eu gosto muito dele, eu acho ele muito promissor. Eu acho que a gente entendendo o firmware, e o firmware está disponível na internet, né? Uma das coisas que está na minha lista é fazer um estudo melhor sobre esse cara. Então, no fim, eu acho que vai acabar sendo o que esse cara aqui fez. Na verdade, ele pegou uma versão de firmware desse aqui alterada, que trava na medição de ESR, né? Porque esse cara aqui fica tentando medir tudo. Ele fica vendo, é um diodo, é um resistor, é um indutor. E nesses processos de tentar descobrir o que o componente é, ele pode não ser uma boa aplicação para testar em circuit, né? Mas se eu tivesse uma forma de dizer, ó, mede só ESR, né? E algumas versões desse cara já tem isso no menu, né? É implementado um menu. Então, assim, eu quero realmente gastar algum tempo investigando esse cara para ver se dá para mexer nesse firmware e fazer dele um produtinho ainda mais legal, né? Esse aqui foi uma completa decepção, né? Não sei o que eu vou fazer com ele, não. Uma coisa também, uma pequena observação que eu queria colocar nesse vídeo é que todos esses equipamentos vêm com sérias questões relacionadas a esses jacks, tá? Então esses caras aqui, esse carinha que roda aqui, ó, eu não confio muito nesse cara, porque às vezes você tem a impressão de que ele entra no negócio, fica lá, mas não tem contato, né? Porque ele fica rodando aqui. Então eu realmente não confio nesses jacks. Nesse último que eu comprei, por exemplo, também fica bastante evidente como isso é mal feito, né? Se você tira aqui a proteçãozinha, ó, você vê que o fio
nem foi soldado, ele tá só encostado aqui, ó, né? Ridículo, ridículo isso aqui, né? Então esse cabinho veio para você ligar aqui e, como você viu, é ridículo, né? Então isso também é uma coisa interessante relacionada a esse tipo de equipamento. É melhor você ter bastante cuidado, talvez refazer, né? Refaça os seus cabinhos. Então a ideia de hoje era basicamente mostrar alguns equipamentos que se dizem medidores LCR, mostrar que eles usam princípios de funcionamento diferentes, sem a gente entrar por enquanto em detalhes a fundo de cada método, né? Mas a gente pelo menos saber que existem métodos diferentes. Então às vezes um medidorzinho LC de tanque de ressonância pode funcionar bem, às vezes um medidorzinho aqui de divisão de impedância pode funcionar bem para cálculo de ESR, ou um equipamentinho desse que a gente não sabe ainda exatamente qual é a técnica que ele usa, mas bem versátil, também pode ser bastante útil. Mas como eu disse, né, o importante é que a gente conheça o que está sendo oferecido para eventualmente a gente decidir se serve ou não para o que a gente quer usar, né? Então esse é o vídeo. Talvez no futuro eu faça um vídeo especificamente sobre cada um. Quem tem interesse em continuar vendo vídeos como esse, é só se inscrever aí no canal, ajuda bastante. Então obrigado a todos e até o próximo vídeo.